Salve, salve, rapaziada, porque Valdemar 87, 88. 87. 87. A gente acabou de gravar 86. 87 é do Esporte do Flamengo. É do Flamengo. Até porque esse é, tipo assim, eram duas divisões. O Flamengo ganhou a primeira divisão. Tô Não, perguntando pra dois flamenguistas, é foda também. Não, mas eu vou te perguntar, quantos títulos tem o Palmeiras? Ele tem 2 Libertadores no ano. Não, do Brasil, do Não, Brasileirão. mas Brasileiro. Porque eu vou falar de 2 Brasileirão no mesmo ano, olha, agora o Palmeiras também tem 2 Libertadores. Mas o Corinthians Mesmo. tem 2 mundiais só com uma Libertadores. São coisas que só acontecem aqui no futebol brasileiro. Exatamente. Premier League, Brasileira, Paraense e Brasileirão. Vamos Exatamente. falar da terceira rodada do Brasileirão também. Premier League já... Finalzinho da Você Liga já sabe que também. eu tô triste falando de Premier League. Mas assim, É. o Arsenal... Eu tava vendo até uma estatística antes de começar. Das 5 maiores entregadas, ou seja, o time que ficou maior porcentagem de tempo liderando a tabela e entregou, dos 5 maiores, o Arsenal tá em 4 da Premier League. É muito impressionante o cavalo paraguaio que é o Arsenal. O Arsenal é o maior cavalo do Só Paraguai que da história assim, da Premier League. Vamos, antes de começar a analisar a Premier League, só falando do Arsenal. Foi um ano ruim pro Arsenal? Não. Não, não foi acho que melhor foi. do que o ano passado. Não, Tipo foi assim, um ano muito porque bom. criou-se uma expectativa por ficar tantas rodadas em primeiro lugar, mas é difícil. Não, Era não, muito não. difícil. Tantas rodadas é uma coisa. Ele ficou mais de 90%. É. Uma coisa é tu terminar o primeiro turno líder e ir caindo. Só que desde então sempre tinha ali, olha, o City tem um jogo a menos, o City tem dois jogos a Mas menos. essa vantagem chegou a ficar 10 pontos. Pois é. Mesmo com o número igual de rodadas. Mas assim, começando a Premier League, só quem falou e no meio na zoeira fui eu que o Arsenal ia ser campeão, você lembra que eu falava Uhum. assim? Mas era muito pelo Gabriel Jesus estar lá e eu gostar dele. Só que ele foi surpreendendo, jogando, e tá jogando bem Assim, ainda. porque se a gente for parar pra pensar, se a gente comparar o trio de ataque do Arsenal com o trio de ataque do Liverpool, por um exemplo. Então, vamos lá, o Liverpool hoje, o trio de ataque é Luiz Dias, Salah, e aí tá jogando E o o Gakpo, Jota. Tá jogando o Jota, né? O Salah é melhor que o Saka. Por mais que o Saka esteja uma temporada boa, acho que o Salah entrega mais que o Saka hoje ainda. Mas o Jesus, pra mim, joga mais que o Jota. Sim. E o Gabriel Martinelli tá jogando nessa temporada mais que o Luiz Dias. Sim. Mas só que o Martinelli tá numa temporada excelente. É, né? mas, por exemplo, a zaga do Liverpool, contando com o goleiro, ganha pra mim quase toda do Arsenal, por exemplo. O goleiro do Arsenal, Ramsdale. O Alisson é muito se melhor. mostrado o Esses principal jogos problema do mostrou aí, né? Arsenal. Que É, o Ramsdale não é um goleiro tão confiável. O Arsenal tá tomando 2, 3 gols e tenta correr Uhum. atrás do placar. Lateral direito, Alexander Arnold. É melhor que aquele Ben White, que é zagueiro, que tá improvisado. Na zaga, Van Dijk ganharia, mas o outro seria o Gabriel Magalhães. Né, Tá que jogando ganharia do qualquer um outro, do Konatê, do Matip, de qualquer um outro. Saiu machucado hoje, Magalhães, né? É. E na lateral esquerda, o Robertson também ganha do... Zinchenko tá fazendo uma boa. Não, mas mesmo assim o Robertson ele ainda é um dos melhores Mas aí assistentes tu tá falando muito por outros anos, mas esse Não, ano... o Robertson tem mais assistência que o Zinchenko na Premier League, por exemplo. Mas, assim, eu tô falando do conjunto do Arsenal, o Zinchenko, ele é uma peça fundamental nesse Arsenal. Mas aí se tu bora pra pensar, se o Arsenal provavelmente vai pra janela pra tentar a lateral esquerda no próximo. Aí se, tipo assim, o Liverpool não tem anos que não vai atrás de lateral esquerda, não vai atrás de lateral direito. E olha que a temporada do Arnold é uma Inclusive, decepção. vai ter que ir, porque o livro tá precisando de uma reformulação. Tá falando bem principalmente de... no meio campo. Precisa dar uma mexida, É, não tem, já passou daquela... Eu acho que assim, esse ano o problema do Liverpool foi o seguinte. Tem uma zaga que é, tipo assim, relativamente boa. Eu vou dar uma média 7 pra zaga do Liverpool, contando o goleiro, lateral, zagueiro. O ataque do Liverpool acho que fica nessa média também. O Salah faz subir um pouquinho, mas é só o Salah e mais 2 lá, e, né? Só que o meio campo do Liverpool ele não existiu essa temporada. Aí o meio campo não existe, o time não existe. Né? Fabinho, temporada mal, o Thiago Alcântara muito batido. Aí fica contando com o Curtis Jones, né? Fica contando com o Jordan Henderson, que nunca foi um primor tecnicamente. Né? Aí vai ficar contando com o Keita, que tá saindo. Então, assim... Assim, falando de o campeonato ainda não acabou. É óbvio que o City na liderança é um... Nem tá na praticamente... liderança, né? Não. Porque o Arsenal ganhou e voltou a ter 2 jogos a mais. A gente tá gravando hoje, vai jogar amanhã o City, O né? City joga amanhã e já Mas recuperando o provavelmente jogo. vai ganhar do West Ham. É, uma vitória em cima do West Ham aí. Já traz de volta. Ainda tá 2 jogos a menos. Mas Já tá eu com acho dois que a gente jogos a pode menos. falar também dos resultados, né? Dessa rodada É. aqui. Porque, tipo, o City tá com 2 a menos. Lembrando que o City tá em 3 competições, porque ainda tem a final da Copa da Inglaterra, que é contra o United. Premier League. A Premier League e a Champions E League, pode que é ter o tão cobiçado sonho, né? Do E Sheik. ele pode ter a tríplice coroa, né? Exatamente.
desde Champions League tá falando do City, né? É, do City. City. Pois é, Tá falando do Arsenal. Não, né? do City. Então isso pode ser um peso, embora eu acho É. que tem rotatividade, tem Que elenco. tem elenco pra estar forte em todo. Até porque os confrontos mais difíceis da Premier League já passaram do City. Quem vai ter confronto difícil na Premier League, inclusive, é o Arsenal, né? No Pegou o final. Chelsea hoje, aí vai pegar Newcastle ainda e Brighton, né? Agora em sequência. Sim. É, tipo, mas aí ele não tem mais margem de erro. Ele não tem mais que ganhar. ele tem que, na verdade, ganhar e O torcer City ainda contra. pode perder um desses jogos pode aí, perder um desses que se mesmo assim ainda continua na liderança se ganhar amanhã. Mas aí o Crystal Palace mete 4-3 no West Ham, jogo com muito gol. Né, o Crystal Palace do nosso querido. Dois de Textor. desesperado também, né? É. Pra fugir dali. Principalmente, na verdade, o West Ham. Né? Mas o Crystal Palace, com esse resultado, fica à frente do Chelsea na tabela. Tá em 11º, jogo do Chelsea pra 12º. Mas jogar melhor que o Chelsea esse ano não é muito Não é um difícil. mérito. O Remo, se pegasse o Chelsea, ganhava. O Marcelo Cabo tá fazendo um bom trabalho. É. Mas o West Ham, ele tá ali naquela zona da degola, né? Tá brigando por isso. Esse resultado indica que a gente não pode também duvidar que ele vai cair, né? Assim, eu acho difícil, porque pra mim, lá pra baixo, não vai fugir aqui de Leicester e Leeds. Tá na zona hoje. Southampton, que pra mim, é rebaixado. Pra mim, virtualmente também. Everton, que esse ano cai, pra mim não tem jeito. E Nottingham o Forest, Nottingham eu não Forest- quero que caia. Mas o Nottingham Forest tá com a mesma pontuação do Leeds E do Leicester. Do Leicester, né? Só o critério de desempate quem tá na zona. E por muito pouco que a gente vai chegar no jogo dele lá, né? Ele não conseguiu no mínimo um empate É. do Brentford, não foi? Quem Foi, jogou? né? Foi do Brentford, né? Ele Que virou... até o final do jogo ele tava ganhando de 1 a 0, Aí aí o saiu um gol de Ivan Toney fez o gol falta, também de e falta, né? depois o Danilo saiu contundido e ficou com 1 a menos, que não Uhum. podia mais substituir. E aí não deu pra Inclusive, foi esse o jogo, né? O Brentford ganhou de 2x1. 2-1. Brentford, que a gente já destacou, tá fazendo uma excelente campanha. É, uma esse ano excelente na campanha. Premier Deu League. uma, Seria uma um- oscilada. Mas seria um resultado gigante pro Nottingham Forest. Mas Sim. Seria, porque o Brentford, na verdade, ele não é... Seria gigante mais pela questão da E tabela, porque sairia- estaria fora da ganhando o zona, jogo né? fora de casa. mas- O Brentford já tá Não é à tranquilo, toa que não ele cai tá mais, tá mais pra frente. na metade de cima, tá com 50 pontos. Com. 30 e... Não, é 50 pontos. É. Eu Mas tô vendo o- fui até dar uma olhada pra conferir se o próximo jogo foi 6 a 0. Foi 6 Brighton a em 0 cima do Wolverhampton. O Brighton, que a gente fez um top 4 aqui de melhores campanhas, que foi o Brighton, Assim, tirando o Big Six, claro. tirando o né? Big Six, sim. Tirando o Big Six. o Brighton, o Fulham, Fulham, o Brentford. Brentford e o Newcastle, que a gente Newcastle. esperava que fosse algo mais gradual, e essa temporada já começou lá em Já cima. vai jogar né? a Champions League na próxima E temporada. falando em Big Six, o que o Tottenham faz lá? Já poderia nunca tocar, né? fiquei Já deve ser Já Big poderia- Five. Não, podia tirar o Tottenham e botar o Newcastle. Ou tirar o Chelsea e botar o Newcastle. Newcastle tem mais Não, O mas Chelsea- o Chelsea tá fazendo uma temporada ruim, Mas, mas o Chelsea só é Tottenham... grande porque tem dinheiro. Igual o City. Mas É. já ganhou 2 Champions, né? O City não tem nenhuma. Exatamente. Vai. É verdade. Se pegar o Milan na final, vai continuar sem. O City tem. Camisa vai pesar! Vai pesar de o novo. City tem menos Champions que o Nottingham Forest, que tem É. 2. Sim, mas aí assim, eu tava falando do Tottenham, porque O Tottenham não tem porra nenhuma. nessa rodada tem não dá, vai dois chegar no jogo. campeonatos- Vai lá, chegar mas- no jogo do Tottenham ainda. Mas hoje a torcida do. O Que eu vou Tottenham- falar com gosto desse jogo do Tottenham. O Tottenham vai. O cântico de uma das torcidas é quando o time não tá ganhando, vocês são Tottenham disfarçado. É isso mesmo. Vai ser o parâmetro que é o É Tottenham. porque lá, o né? Tottenham foi um investimento de dinheiro meia bomba, né? Chegou um investimento de dinheiro, Na vai verdade, essas coisas eles saiu, falaram né? assim: o Kane tá se destacando lá na Holanda, vou trazer. A Kane tá se destacando na Ucrânia, vou trazer. Aí tá destacando, não sei o que, vou trazer. Na França. Só que virou um bando de jogador bom sem. É um Chelsea modelo. Mas modelo existe do um Chelsea grande problema dessa aí, que temporada. foi um time que se destacou com Não, eu uma- tava falando do Chelsea. Você Com- tava falando do Tottenham, não É, Era. O Tottenham se destacou com o Maurício Pão Quentinho de A treinador. questão, não tem como. pra mim, a questão do Tottenham é muito parecida com o que aconteceu E com o onde, Liverpool. por onde anda? Tá curtindo o seguro-desemprego. Ele talvez venha pro. Corinthians. Não, Pochettino. Quem é que Chelsea. o Chelsea queria Chelsea que é o Pochettino. Pochettino. Por exemplo, o Tottenham tá sofrendo uma coisa que o Liverpool tá sofrendo essa temporada pra mim. Porque se tu analisar, na zaga ele tem bons jogadores, no ataque ele tem excelentes jogadores. Porque se tu para, tipo assim, não tá. O Son tá fazendo a pior temporada dele na Premier League. É, de longe, assim. Né? De longe é a pior temporada dele na O Premier Kane League. sempre faz O boas Kane é temporadas. regular, É, né? tá. O Kane é regular. Ele pode jogar mal, mas ele vai guardar vai dar uma assistência, vai fazer uma jogada, ele vai dar lá dando raça. É o melhor jogador do Tottenham de longe. Aí tem o Kulusevski na direita, tem o Perisic que veio também, que contratação dessa temporada que veio, acho que da Inter de Milão que ele tava, né? Aí tem contratou o Richarlison, Fez o que- primeiro gol dele. primeiro gol, vai 23 falar. jogos na Premier League e um gol, Sim. né? Mas assim, se tu for pra pensar, tem um ataque bom o Tottenham, né? Tem. No Né? Aí tem papel o é bom. Romero na zaga, então assim,
O Bentancur tá batido, não tá jogando, né, no meio campo. Só que assim, o meio campo do Tottenham não existiu essa temporada. Eu acho que esse foi o grande problema dele nessa temporada. Tá na primeira divisão, já vai ser bom pro Tottenham. Ele tá, na verdade, brigando pela Europa League. Europa League, sim. Né? Mas a gente teve também o Bournemouth metendo 4-1 no Leeds. O Bournemouth que teve uma ascensão muito boa. Se recuperou nessas chegou últimas... a ser lanterna e já tá subindo. Ele e o Aston Villa, né? O Aston Villa que perde essa rodada depois de 6 partidas sem perder. O Aston Villa tinha engatado 4 vitórias seguidas. Aí veio de um empate, uma vitória e perdeu agora, né? Pro Manchester United, inclusive, de 1-0. Sim. Aí depois a gente tem o Fulham perdendo de 2-1 o Manchester City. Resultado esperado, o Fulham faz uma boa Foi temporada. nessa partida Teve que gol do Haaland? Não, essa não teve, eu acho. Eu acho que o Haaland Acho nem que jogou. teve. Jogou, Teve gol teve? do Haaland. Porque eu tava assistindo e até Mas aquela eu só- brincadeira de sempre. Teve gol lá no City, de quem foi? Vou te dar Aí- uma chance. Tiraram, mas aí tava cabelo preso ou cabelo Quando ele solto? soltou o cabelo, esquece. Quando ele mano. soltou o cabelo, ele fez o gol no Arsenal. É o Sansão. E aí o Newcastle ganha em casa do Southampton, no lanterninha que vai ser o bônus pro resto do campeonato, né? Sim. Newcastle que... de 13 gols em 3 jogos, né? O Newcastle também, até porque ele meteu 6-1 no Tottenham, né? Aí depois fez 4-0 e agora mais... Não, foi 4-0, agora mais 3. Então 13 gols em 3 jogos, impressionante. Joelinton, seleção brasileira. Sim. É o novo 10. Pode dar 10 pro Joelinton. E aí vem o teu momento, que é o Liverpool 4-3 no Tottenham. Esse jogo foi engraçado porque em 15 minutos o Liverpool fez 3-0. O que eu falei? Vou ligar meu play. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Vou jogar meu videogame. Eu botei meu Battlefield, né? Aí quando eu vejo notificação, eu falei, empatou? Aí quando eu vejo outra notificação, 4-3. Só que assim, depois eu fui no Twitter ver, né, repercussão e O tal. quarto gol foi do Diogo Jota Diogo com Jota. assistência do Lucas Moura. Lucas Moura. Vem pro Flamengo, Lucas. Que aconteceu o aquela seguinte. entregada lá. O Richarlison jogava no Everton, que é o maior rival do Liverpool, né? Sim. Uhum. Ele entra no segundo tempo, faz o gol do empate, tira a camisa, vira o pombo, manda a galera calar a boca. E no minuto seguinte, na saída de bola, o Lucas Moura entrega pro Diogo Jota e o Liverpool faz 4-3. Nem quando ele tira a carniça, ele sai feliz. Porque ele é um jogador limitado. O Lucas Moura não é amigo dele, não? Será? Clima gostoso no vestiário É. deve ter ficado, né? Ô seu filho da puta! Não sabe jogar bola, não? Por isso que tu veio do São Paulo. Mas Imita o pombo! Eu acho que já concordamos que o Richarlison não vai ser o artilheiro do Hexa, né? E concordamos também que ele não é um bom jogador. Eu acho que Não, o artilheiro bom do Ex- jogador. Não, ele não, Não. eu acho ele um bom jogador. Queria no Palmeiras, Mas o- queria no Milan. Quem eu acho que vai ser o artilheiro do Ex é o menino Vinícius Júnior. Porque Não joga vai, muita porque bola. o Vinícius Júnior não é artilheiro. Ele vai dar muita assistência. Mas eu acho que vai na meter ele seleção, gol, tu acha que ele vai meter ele gol? eu acho que ele vai Sabe meter quem gol. vai ser o artilheiro do Hexa? Hendrick, o novo Eu Lulinha. ia falar. O Hendrick. Porque virou até Tem uma nota. Nils Virou uma Lulinha. nota. Virou uma nota no jornal lá. Aqui, acho que foi de lá ou foi aqui que Real Madrid renova com o Benzema até a chegada de Hendrick? É, a gente tá aguentando. Falei, Não, mas eu meu falo isso porque Deus do céu. eu acho que o Vinícius Júnior... Será que ele vai chegar com expectativa? Mudando completamente de assunto do que a gente tá falando da Premier League, mas o Vinícius Júnior ele ganha um status de ídolo na seleção, que ele tem o status de ídolo no Real Madrid, mas eu já Ele não vai ganhar status de ídolo, porque na próxima Copa o Neymar ainda vai jogar. É, tomara que não. Tomara que não. Neymar, pode aposentar. Não, Neymar. Já fez um segundo filho. O Neymar tava triste com o dia Fica desse, jogando perdeu 1,5 pôquer milhão, aí. hein? O Messi vai Ele sair fez do uma live PSG. chorando que ele O perdeu moleque 1,5 milhão. saiu a foto do filho do Neymar na barriga da mulher dele. Fazer esse vídeo. É. Rindo com bolo de dinheiro, assim, ó. Tá aposentado, já tá aposentado. Nasceu aposentado. Esta criança Esse- nem nasceu e ela tem mais dinheiro Olha. que você. Olha, esse é a vida imitando a arte. Esse é o verdadeiro caso do Benjamin Button, que o cara já nasce aposentado. Exatamente. E, E pensionista do INSS. Mas a gente voltando pra Premier League, A gente tem O o Leicester e o Everton fizeram o jogo dos desesperados, né? E conseguiram se empatar e se afundaram juntos. foi né? lá que teve aquele pênalti ridículo? Foi aquele pênalti que... Esse jogo teve um lance muito legal de se ver. Que é assim, o Leicester fez 1-0, Everton empatou e o Leicester fez 2-1 com o James Vardy e teve a chance de fazer o 3-1 porque teve um pênalti. O James Maddison pegou a bola, bateu no meio e o Pickford pegou e no final do jogo o Ayobi empatou o jogo, né? Foi 2-2. Só que depois a câmera da ESPN pega a garrafa do Pickford, tava lá dos possíveis batedores do Leicester. E quando foca no Maddison, tava lá dizendo que 60% dos pênaltis deles é batida no meio. E ele ficou no meio e pegou o pênalti. Ele até fez uma menção, Ele até fez, voltou. foi pegou. que foi Pegou pro lado e bem, pegou no meio. Estatística tá aí pra isso. Exatamente. Só que assim,
Eu fiz federal e tinha um cara que estagiava no mesmo onde eu trabalhava, que ele fazia estatística e não sabia mexer no Excel. Eu fiquei revoltado. Tem um brother meu que ele estagiou com um cara que, quando ele fazia uma merda, ele virava assim e falava: pega alguma coisa? Pega nada. E ia embora. Eu aprendi a mexer no Excel no estágio, a deparar. Só o básico do básico, então eu não posso nem julgar isso também. Não, mas ele fazia estatística. Não, tem que trabalhar com Ele Excel. tinha obrigação de Na saber época fazer eu cursava agronomia e tinha uma disciplina em estatística. Eu né? sou de humanas e eu não sei mexer no Excel até hoje. Não, tu é jornalista? Sou. Não precisa mais Não de tem diploma. merda. Não precisa mais de diploma. Eu também sou jornalista, pô. Rodolfo também tá fazendo podcast dando É informação. jornalista. É jornalista. Ligou Se uma o câmera. Baldaço é jornalista, qualquer um é jornalista. Ligou né? uma câmera. É, e primeiro assim, que se o... Como é o nome daquele velho que era do Fox Sports Rádio? Sormani. O Sormani. Escolhe todos os velhos ali, são os dois velhos. Sormani e o Pascoal. Pascoal. Os dois são jornalistas, eu sou. São duas betoneiras de Acho merda. bacana agora o Marcelinho Carioca, quando tá comentando, ele tem um canal também, todo mundo tem um canal no YouTube, até a gente, né? Exatamente. Aí o Marcelinho Carioca comentando assim mesmo. Olha, eu como jornalista diplomado, agora... E ex-jogador, tudo ele fala, eu como jornalista diplomado, ex-jogador, porque ele é os dois, ele zerou o game na cabeça dele, né? Não, ele é o... Como é? O Exódia, né? E hoje o Arsenal, pra finalizar a rodada, Ixi. em 15 minutos acabou com o jogo, né? Teve ligação pra mãe. Fez 3-0 no Chelsea perdido no segundo tempo, o Chelsea ainda diminuiu, mas... O Chelsea não tá teve perdido, chance. ponto, né? O Chelsea tá perdido desde quando começou Não, a o O temporada. Chelsea é o igual o Corinthians. Mas O Chelsea é o Um Corinthians. elenco O Danilo mandou um vídeo maravilhoso, mas... Gols do Chelsea em abril. Melhor É. gol, pior gol. Gol mais rápido era o mesmo É o mesmo gol, porque só fez um gol. em abril. Que é do Gallagher, chute fora da área, desviado, a bola entrando. É o segundo mês que o Chelsea só tem um gol, cara. É um absurdo. É um absurdo a temporada do Chelsea. Então é isso, vamos falar agora do Parazão. Parazão, o segundo, terceiro melhor campeonato do A gente vai por ordem cronológica. Primeiro Premier League, depois Parazão, né? Não, na verdade é o seguinte, o Premier League é fraco, o Parazão tá aqui. É. Porque a gente quer dar uma chance pra Premier Pra, League. pra manter a audiência pra... É. Ah, Na A audiência verdade- rotativa. né? entendi. Na verdade, eu ainda colocaria o Parazão acima do Brasileirão. Agora o Parazão ficou um pouco sem graça, né? Que saiu o maior campeão. Vou logo começar assim, falando do Parazão. É o que Mas, te assim, resta, né? Assim, eu vou listar os campeonatos mais importantes do ano pro Brasil, pra gente aqui de Belém. Aham. É Série C, Sim, Parazão e Brasileirão Série A. correto. E Copa Verde em quarto. Não, vem Libertadores. A Copa Verde era boa É, quando dava quinto. vaga na Sul-Americana. Vou te falar, tirarem a Sul-Americana da Copa Verde, eu acho uma Ah, mas ganhar sacanagem. a Copa Verde ser um remo é fácil. Tem um meme desse, né? Mas assim, Vamos lá, jogo de volta do Paysandu em casa, né? Jogando no Mangueirão. Triste. eu achei que ia ser um jogo... Desnecessário o jogo no Mangueirão. eu também Primeiro acho. ponto É, eu esse. também acho. Maurício Etgay. Por exemplo, o que o Eu Remo sei que esse fez. vídeo vai chegar em você. O que o Remo fez de levar pro Bainão era pro Paysandu ter feito e levado Que pra Curuzu. inicialmente era o que ele ia fazer, né? Aí houve Eu uma não mudança. entendi o porquê, eu nem sei. Eu nem procurei saber porque eu parei de saber coisas do Paysandu sábado à noite, eu não quis mais saber. Só fui saber hoje, fui voltar a ver hoje. Não, Porque a mas gente é bandido, é bom bandido. Né? Pelo que se desenhou dos jogos de ida, o Paysandu ganhou de 1-0, o Remo empatou em 1-1. Eu achei que o jogo de volta seria um jogo mais fácil pro Paysandu É, eu também e imaginei um pouco isso. mais difícil pro Remo, embora eu sei Só que, que esse assim, empate foi muito pelo parque Obviamente Bacurau, que que é horrível, né? o Águia de Marabá é mais time que o Cametá. Mas fez uma boa campanha esse ano, foi longe da Copa do Brasil. tirou o Goiás, E eliminou dentro do jogo, o Paysandu fez 1-0, todo mundo já... Pois é. A gente tava vendo o jogo aqui, quando o Paysandu fez 1-0, a gente... Ao segundo Acabou. tempo, só que teve, pra mim, um momento chave desse jogo foi o primeiro gol do Águia no final do primeiro tempo. Ele fez aquele gol lá, que aí eu já fiquei assim, será? Mas mesmo assim, pro Foi o segundo Parede, tempo... não foi? Foi, tentou o primeiro gol dele, né? Léo Parede, uma coisa assim. Mas o Paysandu, ele deu a sensação de que ele se acomodou no jogo muito cedo. E foi, Muito cedo. e foi uma falha bizarra, né? Porque o cara do Águia chegou na linha de fundo sozinho, olhou pra dentro da área, cruzou e o atacante só em... O Paysandu, no segundo tempo, como um todo, foi um desastre. Mas mesmo assim ainda segurou até foi tomar o gol, acho que o gol de pênalti, que foi um pênalti super infantil, que ninguém nem reclamou, já nos 30 minutos aí. Aí o que se pensou? Ah, dá pra empatar ainda, mas toda hora a gente ficava, dá pra Paysandu, mas aí foi quando chegou nos pênaltis, já o ânimo do Paysandu tava... Nem com aquela palestra motivacional do Samuel Santos. Que toda vez o Samuel Santos parece que ele tá numa no culto. igreja. Parece que ele tá no culto, moleque. Bola que é bom. É, igual moleque. Enfim. Aí saiu aquele meme do Samuel Santos, né? Pelo segundo jogo, a vaga é merecida do Águia. Pelo segundo jogo, né? Porque o primeiro foi...
Até o Águia pressionou pra Sandu, mas Mas foi um jogo ruim. foi um jogo ruim. O gramado lá é ruim. Inclusive, o técnico, o presidente do Águia, tá querendo dizer que se os 2 jogos forem no Mangueirão, ele abandona o campeonato. E ele tem razão, porque Não, mas eu acho a que, gente tipo, já aceitou todo o campeonato lá. Eu acho que, tipo, assim, não seria a primeira vez que iria acontecer isso numa final de Paraense, Mas- que o time do interior vai ter que jogar as 2 no Mangueirão. Mas só que isso já vem de muitos anos acontecendo, né? A final do Paraense são os 2 jogando no Mangueirão. Mas eu acho que o Águia deveria, pelo menos, brigar pra jogar lá, porque querendo ou não, é um... Não, eu entendo porque o Embora Pará, tenha perdido você lá que pros não, dois, você mesmo que não é do estado, o Pará é o segundo maior estado do Brasil e é muito difícil o transporte aqui dentro. Então, os times que são do interior... Até porque agora o Águia não tem calendário, agora o Águia tá sem O calendário. Águia tá até com dinheiro no bolso, que ele mas fez quem uma passa no boa Goiás, Copa né? do Brasil. Só que o Remo, devido àquele problema do início do Paraense, com atraso do... Tanto que os 2 jogos Teve da final jogador vão ser, lá do é, Bragantino. vão ser 2 Bragantino. jogos de quinta-feira, cara. Não faz É. sentido nenhum final sendo uma Não, quinta-feira. se o Remo... Porque vai começar a Série C essa semana, o Remo já joga Se o Remo tivesse passado do Corinthians, não saberiam nem dizer quando ia ter essa final, porque no meio ia ter final de Copa Verde, no calendário, embora o Remo não esteja, mas tinha alguma coisa na jogada, porque se fosse Paysandu, teoricamente, né? Um repar na final, que acabou que não aconteceu nenhum nem outro, né? Nem o Remo passou, nem passou estar na final, mas pra vocês verem a bagunça que foi devido ao início do atraso, né? Sim. E Foram aí, 2 assim, semanas parado. só que, claro, né? Isso é sempre beneficiar o time da capital, jogar os 2 aqui, né? Exato. Não seria então- a primeira vez, né? porque o primeiro jogo vai ser mandato do Águia, é isso? Ou é o segundo? Não, a gente lembro pode ver agora. aqui Pode já. ver aí. Porque, assim, Se for por campanha, é o Remo, né? Com terceiro lugar... porque Puta, o disputa Remo de é terceiro campanha. lugar em Paraense é de fuder também. Né? Mas é porque é vaga da Copa do vaga Brasil. Copa do Brasil. Se o Paysandu, inclusive, perder, não tem vaga garantida na Copa do Brasil do Vai ano ter que que vem. ganhar Vai ganhar a a... Série C. Não a... Ou a Copa, Copa Verde. Verde. Copa Verde. Copa Verde ou a Série C. Vai Mas entrar, assim, né? eu entendo o Águia, mas para uma final de campeonato, e aí entram os variáveis, é muito ruim os indivíduos. Assim como o Parque do Bacurau é muito ruim de jogar. É ruim, de fato mas assim, o Águia perdeu pro Remo lá e perdeu pro Paysandu no primeiro jogo lá. Não, mas, Só querendo ou não é uma força dele. Então, mas uma- final é uma... Por exemplo, lembra aquela final que foi São Paulo e Atlético Paranaense? Foi São Paulo e Atlético Paranaense na Libertadores? Que o Atlético Sim. Paranaense não pôde jogar na Arena da Baixada porque para a final a Conmebol tem um regulamento. Foi que no jogar lá mínimo pro a Couto quantidade- Pereira. Foi. Quantidade de pessoas tem que ter no mínimo. Não, se tiver algo no regulamento dizendo isso, beleza. Só que eu assim, então não tinha que ter jogo lá nem no início do campeonato. Não, mas Ó, eu acho ainda que tem o isso Águia- daqui, no ó. estádio. o Águia podia Olha jogar... que a FPF, né, colocou a nota aqui. O presidente da FPF cita detalhes finais para uso de VAR no Zinho de Oliveira, porque eles querem tem que ter VAR na final. Aí se Pra o vocês- Zinho de Oliveira não conseguir instalar o VAR, não vai Pra ter como vocês terem instalar. uma noção de como é ruim a lógica, estrutura, né? lá. Exato. Mas eu acho que, tipo assim, o Águia podia usar a cartada de jogar a culpa no governo do estado, porque ele podia jogar, não vou jogar na casa do Remo, podia usar o Colosso do Tapajós, que é um estádio que tem estrutura, só que o governo paraense resolveu fazer reforma no Colosso do Tapajós e tá inutilizável, sei lá, até ano que vem. Então o Águia nem essa possibilidade tem, mas o Mangueirão tá lá pronto, entendeu? Ele podia usar esse argumento também. Mas aí, se não conseguir instalar o VAR, não tem como. Só que assim, o Remo é favorito independente de onde o Águia a joga. gente, Sim. nem falou do jogo do Remo, mas acho que o jogo do Remo, assim, foi... Porque o Foi jogo dele protocolar, eu acho, muito até. tranquilo, O foi Remo- muito tranquilo o jogo. o jogo foi Agora muito descido tranquilo. um- Até lá, o Pablo mas- Roberto fez gol, pô. Se emocionou. Se emocionou, chorou. O jogo do Remo fez 4-0 jogando, parece que... Jean Silva meteu o mortal. O Jean Silva que eu achei que tinha uns 25 anos e na verdade tem 34. Mas eu achei legal quando... É um garoto É ainda. um Quando garoto. perguntaram pra ele, né, porque ele deu, aí ele falou que como todo Das garoto origens negro tem a dele, questão né? da capoeira, eu achei muito legal esse depoimento, apesar de repórter de campo paraense não saber ter síntese. Ixi, né? vai dar polêmica que tu é jornalista. Eu não sou. Tu é Não, eu jornalista. sou, mas Falando independentemente mal dos- de quem está na beira do gramado, jornalista paraense não sabe ter síntese. Dê nomes! Como é o nome? Deixa pra lá, né? Eu ia falar, eu esqueci o nome dele. Como é o nome? Não, deixa eu falar. Vamos lá. Aí o Remo jogou. Foi, tipo assim, o jogo do Remo foi tão fácil. O Remo fez 1-0. Aí eu fiquei assim. Aí quando fez 2, eu falei, não, acabou. É o Porque perigoso placar de 2-0. Não, porque o Cametá, tipo assim, o Vinícius fez uma defesa de um jogador que tentou um cruzamento que foi na direção do gol que ele espalmou para escanteio. Aí isso no segundo, metade do segundo tempo, tendo 3-0 pro Remo, e o comentarista falou: Vinícius sujou seu uniforme. Então, assim, o Cametá de fato não proporcionou Não fez nenhum frente tipo de. pro Remo, não teve, perigo não pro tinha Remo. como, mas assim,
Primeiro jogo lá, o Remo também tava com a cabeça no jogo do Corinthians. E também não é nem só isso, né? É tipo, o gramado é ruim, o time do Remo que gosta de jogar com a bola no pé, no gramado ruim, que não consegue tocar a bola, não tem produção Mas nenhuma. mesmo né? assim, o Raí conseguiu fazer um gol lá. E de direita, Raí É, que... Só aí já dá uma amostra de É, como o o Raí Remo que a esquecido. gente tem nossas ressalvas com Eu ele. gosto É, dele. Ah, claro que tu gosta. E o Remo contratou o Kelvin, Não lateral quero no esquerdo, Paysandu, continue no Remo. que veio da Chapecoense. Se não prestava pra Chapecoense, por que que ele vai? Exatamente. Inclusive, então, o Danley tá pra lá, tá com saudade dele. Não prega, puta que pariu. Esse ano a Chapecoense ganhou um jogo no estadual, foi 1-0, o gol do Danley. Eu printei e mandei pro Rodolfo. Olha aí. Saudade? Nenhuma. Nenhuma, pode ficar lá. Então é isso, o final definida. A Águia de Marabá no primeiro jogo, joga em casa, e o Remo no Mangueirão decide o Campeonato Paraense. Exatamente. Pode ficar um de distância do Paysandu agora, né? Vai ficar um título de distância. Por Aí 48. ano que vem empata. É, mas toda vez que acontece isso, o Paysandu ganha do outro ano. Não, bora ver. Mas ainda tem jogo contra o Águia. É. Não acabou. E o Paysandu vai suar com a metade, viu? Então, vamos lá falar Vai do... suar o quê? Com esse terceiro lugar aí. Jesus! Olha, deixa eu... Não, ele vai suar. Eu espero que ele garanta pelo menos Tomara essa que ele Copa- sue, né? Copa Agora do eu falar, Brasil. agora eu falar o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Polêmica aqui. Eu sou a favor de estadual ou Copa do Brasil final única. Não, Não. tem ida e volta. Não. Olha, eu acho mais justo assim, final única, mas eu gosto de ver jogo. Por mim, Eu a não- Libertadores ainda tinha duas finais Eu não ainda. acho justo pela logística que é num país como o Brasil tu fazer jogo único. É injusto com a torcida. Não, olha, na América do Sul como um todo, fizeram a final lá, Flamengo até Paranaense. Guayaquil. Foi um fracasso de Eu público. acho uma Lá, merda. Eu acho em uma Guayaquil, Só foi um fracasso. olha, só o número, convidado. o número de torcedores no estádio era mais... Não, tipo assim, o número de capacidade do estádio é maior do que a indústria hoteleira da cidade era capaz de receber. Não, mas aí é Comebol que é burra, né? Meu Deus do céu. Não, é politicagem o nome disso. É, né? tipo, por A exemplo, Comebol quis fazer Provavelmente o politicagem. prefeito de Guayaquil falou, Comebol, quanto tu quer pra trazer o jogo pra cá? Esse ano no Maracanã. Não, mas eu cheguei a comentar isso, que é o Maracanã, seguinte... Maracanã. Palmeiras gosta de ganhar lá, A hein? Comebol, ela tem um grande problema que é, a Comebol não gosta muito do Brasil, né? A gente sabe... Não, Só mas que- eu acho que isso parou porque depois que ela começou a perceber que comercialmente o Brasil é melhor que a Argentina, Sim. porque o Brasil dá dinheiro e a Argentina não, aí eles começaram a aceitar mais. Mas aí tem Só um que problema eles que é- sentem falta de uma competitividade. Eles sentem- Sentem. mas assim, Mas a questão também é, a o nivelação Brasil- financeira é muito grande. o Brasil teve uma Copa recentemente, então os nossos estádios estão mais preparados e a rede hoteleira mais preparada que a maioria das cidades, inclusive algumas capitais, dos outros países da América do Sul. Isso Então, só assim, mostra que o quanto é despreparado, porque se o Exato. Brasil... Não, mas tipo assim, cara, se tu parar pra pensar, uma cidade tipo Brasília, tu fazer uma final do Mané Garrincha, tu tem mais estrutura do que se tu fazer uma cidade que não seja Buenos Aires na Argentina. Tem mais estrutura, Mas assim, cara. Buenos Aires na Argentina, ela tem a estrutura, só não tem a economia. Hoje, tipo, pra eles às vezes é até pior. É, tipo assim, eles hoje vivem do turismo, economicamente falando, serviço e turismo, né? E assim, tu vai ter uma estrutura boa, tu vai ter hotéis bons, dependendo de qual estádio tu jogar, um é no centro da cidade, o outro é meio saindo, tipo Mangueirão e Bainão, ou Curuçu e Bainão, né? Sim. É mais ou menos assim, tipo, no Boca é dentro da cidade, no bairro do La Boca. E o do River é fora, quase chegando na cidade, como se a pessoa tivesse vindo do aeroporto aqui em Belém e passasse ali pelo Marex e é o do River, né? É mais ou menos assim. Monumental. Tá. E no meio da cidade tá o do Boca e La Boca, né? Só Só que, esse- assim, economicamente, a Argentina não tem estrutura pra chegar pra Comebol e falar assim, olha, quero comprar essa final de você. E eu não vejo também voltando a ter dois jogos na final. Já Não, já não, não, implementaram, voltar não, já voltar não vai. tem. implementaram Voltar não tem. isso. Vai continuar. Só acho que assim, nos países que jogam a Libertadores hoje, o Brasil é o que tem a menor estrutura de hotel, de estádio. A gente tem no mínimo aqui 6, 7 estádios com estrutura padrão FIFA. O Mangueirão nem disputou Copa do Mundo, não teve, não sediou. Só que hoje em dia já dá também, né? Hoje, já tá Belém é reformado. melhor que Guayaquil, por exemplo. Tem mais... Sim, mais fácil de chegar, mais fácil de chegar. Porque tu, de qualquer outro país que tu vem, tu vai por Brasília, de Brasília tem um voo direto. Esses países, tipo assim, Só tu que chega- não vem pra cá. só que não vem. Vem, Não vem. Ainda vai ter uma tem que É. ser em São Paulo. É, não teve É em porque São Paulo não tem Em ainda. São Paulo, tu tem o do Corinthians, do Palmeiras, né? Morumbi. Não.
Ah, Morumbi pode, mas não, hoje não é o melhor estádio de São só Paulo, que ele é hoje em dia maior. não tem mais estrutura, né? Deve estar tudo acabado lá no Morumbi. Por né? exemplo, teve show do Coldplay lá de piscina na arquibancada. Mas Mas o show do o Coldplay já é uma Pacaembu tristeza. também, né? Acabou, né? Pacaembu. É, Não, Pacaembu o Pacaembu demoliram, tá em Pacaembu. reforma. Não, mas destruíram o Pacaembu. Ele vai ser entregue para o ano, né? É. E é o estádio histórico Aí, lá. vamos né? lá. Palmeiras e do Corinthians, né? Itaquera Sim. e o Allianz Parque. Aí no Rio Grande do Sul tem as duas arenas, a do Podem Grêmio ser e a usadas. de Porto Alegre. Embora a de do Grêmio Porto seja um Alegre. pouco pequena para uma É. final continental, Mas seria mesmo mais assim Beira-Rio. tem a estrutura totalmente... 40 mil. Mas para final continental, geralmente tentam mais, né, do que isso. É, eles tentam mais. Aí tu vai ter... Rio de Janeiro tem o Maracanã. Rio de Janeiro tem Maracanã. E tem o do Botafogo, que O Engenhão Engenhão também Lá, é... o último... A última final foi em Guayaquil, né? Foi. Qual a capacidade máxima lá? Não Foi deve lá ser. ser 50. Foi Lá mais é de 50. 50? Foi mais de 50. Ah, 52, eu acho que foi uma coisa assim. Sim. E aí tu vai ter ainda a Arena de Manaus, né? Que para alguns países da América do Sul é mais fácil de chegar do que São Paulo, por Exatamente. exemplo. Então já listamos 7 aqui. Né? Já tem 7. Tipo Tu tem assim... o Castelão, cara. Tu tem, É o tu Castelão, tem o Mineirão. Mineirão, né? Sem contar que o assunto agora é Brasileirão Série A, né? É, a gente tá falando É, a de gente Libertadores. saiu A muito. gente Mas saiu muito. começando, Que é pra né, o último assunto, né? Pra finalizar hoje o vídeo de hoje, que vai dar um empate chato. podcast 2 horas hoje. O editor que se foda. Quieto. Exato. Curitiba e São O Paulo, jornalista. 1-1. É que esse jogo foi ruim. Mas eu falei pro Rodolfo que era 1. Que ia ser Mas empate. aquela Falou simulação que que ia eu ser falei, empate. Falei a que ia ser simulação empate. que tu viu era 2-2. É, a simulação que eu vi era 2x2. Mas acertar o placar é mais difícil, mas o empate era muito na cara desse jogo. É. Aí o Fortaleza aplica uma eu ia falar assim, era goleada, mas foi. Goleada é 4-1. Goleada é 4x1. 3x0 goleada? Esse jogo. É. Do 3-0 Fortaleza goleada. Não. É, pra mim é 3x0 goleada. 3-0 sim. Olha, eu não acho 3x0 goleada, mas 4-1, 4x1 goleada. Ah, porra. Sabia? Mas assim, esse jogo do Fortaleza com o Fluminense teve a mesma pegada de um 5x2 que o Paysandu meteu no São Paulo. 3 gols no Gabigol. Porque o Flu tava pensando nesse jogo do River agora. E naquela época o São Paulo também ia ter um jogo importante de Libertadores. Mas o que fica pra história é que o Paysandu meteu 5 no... E que o Fortaleza Ele meteu meteu 4 quatro. no Ninguém vai querer saber qual também foi eu vi o muitos palpite. amigos nordestinos falando o quanto a imprensa falou, Fluminense jogou mal. No destaque é que o Fortaleza jogou muito bem. É. Jogou muito E o bem. Fluminense fazia 2x1, fazia É. 2x2. Na verdade foi Foi 1x1. 4x1, fez 4x1, depois fez 4, diminuiu, foi 3x1, 3x2 e 4x2. Isso, acho que foi 3x1, 3x2, 4x2. Mas quem assistiu o jogo sabe que foi meio lá e cá e depois o Fortaleza Aí entrou o Gans, abrochou. Cano e Arias. Ganso que para o De Bruyne só falta a intensidade. É, né? Tecnicamente. Mas a gente tem Tecnicamente o Pedro é melhor que o Lewandowski. Mas a gente tem tecnicamente. o Derby Paulista com o Palmeiras 2x1 no Corinthians. Assim, terra arrasada lá em Corinthians, né? Mas o Palmeiras Chutando dificultou o mais o cachorro jogo morto. do que precisava. Não, o Palmeiras, todo mundo foi unânime assistindo os programas Não, de esporte em dizer que no primeiro tempo era para ter sido uma goleada. E no segundo tempo o Palmeiras puxou o freio de mão. Olha, eu vou te tem falar o que Libertadores. aconteceu. O Palmeiras fez 2x0 no primeiro tempo e o jogo só ficou do jeito que ficou porque o Corinthians deu muita sorte de achar aquele gol. Sim. Que o Roger Guedes ficou mordido É. que não foi para ele. Ele chutou, bateu um gol escanteio horrível, Horrível. um escanteio mal Que o batido. Piquerez horrível. resolveu o problema Inclusive, dele. eu vi a teoria de que foi tão mal batido que ninguém esperava que saísse É. aquilo. Por isso que saiu o gol. E o Piquerez ainda cobre o Everton, tentando tirar a bola e ele cobre o Everton, né? Só que mesmo assim, depois disso, o Cássio fez um milagre. No segundo tempo, mesmo o Palmeiras segurando o pé, o Navarro meteu a bola na trave. E o Everton não fez grandes defesas no jogo, né? É, porque Não, aquela não chance do Paulinho que todo mundo tá lembrando que poderia ter sido do empate, nem no gol foi, né? É. E aí o Santos ganha do América Mineiro em casa em 3x2. Resultado um pouco impressionante. Primeiro porque o Santos fez 3 gols. E segundo porque o América Mineiro é o único time que jogou 3 jogos e pegou 3 porradas. Exatamente. A gente Eu não acho que o esperava isso do Curitiba América. também, né? Não, o Curitiba empatou com o São Paulo. né, na verdade. Né? É, empatou agora nessa rodada. Aí a gente tem o Cruzeirão da Massa metendo 3x0 no Red Bull Bragantino. Que de Fora de energético não casa. tem nada. Exatamente, todo Tá mundo sem jogando energia. morto, Só sem sem vontade. energia. Teria que ser o Monster e Bragantino lá, olha aí, mano. Que inclusive o Atlético Mineiro, que foi esse jogo que o Hulk fez 2 gols, né? 2x1 no Atlético Paranaense, a forra da Libertadores, que não é forra de nada. Exatamente. E o Mengudo levou o caralho pro Potfire. Eu apostei no Botafogo esse jogo. O São Paulo já tava gritando ali no banco, necessita o reforço. Isso aí no... Assim, O Santos no meio campo ali só. Santos zagueirão, pô. Flamengo Santos bagunçado, no meio né? campo aqui só tocando a bola. O Santos jogando de volante, fazendo a função que o Davi Luiz não consegue fazer, que é saída de bola.
E os pontas eram Fabrício Bruno E Léo Pereira. Léo E um Pereira. cruzava pro outro. O Fabrício Bruno cruzava, o Léo Pereira fazia o gol. Teve uma hora que eu até brinquei com ele que o Léo Pereira foi cruzar uma bola e o Bruno Henrique voltando. É. O Bruno Henrique tava jogando atrás e o Léo Pereira na frente. Cara, mas um Teve um negócio... momento. Assim, quando. Teve uma engraçada aqui no. Antes do Flamengo fazer o primeiro gol, tava com uma substituição já engatilhada, que era o Marinho no lugar do Fabrício Bruno. Né? A essa que um pouquinho ia manter o Wesley e o Marinho pra fazer uma dupla ali pela direita, né? Só que na hora que ele tá lá na beira, já assim que o cara vai levantar a placa, o Fabrício Bruno acerta o cruzamento pro gol do Léo Pereira. E ele muda a substituição e tira o Wesley e bota o Marinho. Não, ele tirou o Não, Cebolinha pra botar o Marinho. Não, ele Foi, tirou o Foi Wesley, o lateral direito, pra fazer o Marinho jogar de ponta direita. Sendo que o Wesley chega no fundo, ele cruza. O Marinho chega no fundo e não tem direita pra E cruzar. tipo assim, um destaque positivo, o Tiquinho Soares jogou muito esse Jogou jogo. muito, Jogou o melhor muito. jogador Só do que não Botafogo. marca, É. ele tá lá pra fazer o gol. É. A função dele é essa, ele faz parede muito bem, ele prende bola e jogou muito esse jogo. E também não só por isso, porque quando ele recebe aquela bola no meio campo, ele consegue achar o ponta, né? E Tem tipo, um- rápido, né? Ele É um- vira o corpo e acha Ninguém o ponta joga no fácil. Porto à toa, foi o que a gente É. falou. Ninguém joga no Porto à toa. mas um destaque Só também o negativo Kleber. desse jogo foi a arbitragem muito ruim. A arbitragem. Não, eu nem acho que teve tanta influência Eu da arbitragem. acho que foi a arbitragem ruim, mas eu também queria destacar que bateu-se muito na arbitragem, como não se bate geralmente, que era uma árbitra. Porque, mano, a gente tem arbitragens horríveis do Daronco, do Klaus. Tipo, foi uma arbitragem ruim. Meu irmão, eu vi portal de notícia estampando a foto da árbitra direto. Problema do jogo, não sei o quê. Então, tem que se levantar aí a pergunta assim, por que foi por causa dela? Não Teve foi uma uma arbitragem fala. tão ruim assim pra Eu mandei um estamparem a vídeo cara pro dela Rodolfo direto. muito bom. Eu queria que o áudio desse vídeo, tá? Seu celular tá aqui, Rodolfo? Tá pra mim? Carregando, é. Foda-se. Aqui é o seguinte, é um cara que a Jovem Pan pegou, fez um vídeo de um cara reclamando do Gabigol. Esse filho da puta ganha milhões pra ter a bunda desse tamanho. E eu Não. daqui vou pra uma Uma balada. marra. Precisa de- Uma marra, preso de uma marra do caralho. 10 chances pra fazer um gol. 10 chances pra fazer um gol e essa chance dá de pênalti. E esse gol dá de pênalti. E aí não sei o que, uma marra do caralho. Não sei o que, tem que mandar ele emagrecer. Eu tô gordo porque eu trabalho de CLT, caralho. Eu posso. A arbitragem, falando da arbitragem, que tá sendo um assunto aí muito grande, é porque essa tolerância zero deles com o técnico. Gabigol Teve tomou uma- amarelo de novo? Não? Teve uma fala ontem do Barbieri, Que Falando- foi muito boa. Foi. só que eu vou até contrapor, isso aí foi boa, tem razão, de fato, estão querendo colocar Usar os os técnicos técnicos como os um degredos. escudo para uma má arbitragem. Mas quantas vezes os técnicos não usaram má arbitragem para esconder um trabalho ruim dele? Sim. Também. Aquele discurso de É. E eu queria foi que- prejudicado, falar, blá, blá, falta blá. profissionalizar a arbitragem no Brasil. O Diferente. árbitro no Brasil de Série A ganha 5 mil por jogo. Ele apita 2 jogos por semana. Mano, se você ganha 40 mil por mês, você já tá profissionalizado. Não é um É. salário baixo. sabe? Por exemplo, vou também para falar de técnico. A gente tava vendo o jogo aqui do News Old Boys e do Santos. A gente tava falando que o Odair Helman é um excelente treinador, um bom treinador, na verdade. Não é excelente, é um bom treinador. E o jogador do Santos perdeu um gol na pequena área. Lucas E Braga. é o Lucas Braga e ele ficou desesperado. E eu Jogo comentei- 0x0. Jogo 0x0 com o News Old Boys e no final ainda pega o gol, né? Da derrota do News Old Que Boys. esse faz jogo 1 a 0. tava uma cara de quem fizesse 1x0 ganharia. E aí o Lucas Braga perde um gol na pequena área, o Odair Helman fica desesperado. Assim, nem sempre é culpa do treinador. Porque Não. depois só vão olhar o resultado. É, porque Perdendo depois- 1x0, o Odair Helman E quem, um o péssimo primeiro a dar treinador. porrada é em quem? No treinador. Mas isso é um negócio que levantou muito com o Flamengo. Trocou de treinador umas 4 vezes e o time cria a chance e perde gol. Mano, o técnico não entra em campo pra chutar no gol. Então Olha, tem que só, começar... só nesse jogo o Gabigol perdeu 3 chances reais de gol. Exatamente. Esse é o único flamenguista que não gosta do Gabigol. E aí a gente tem o Internacional ganhando de 1x0 do Goiás. Daquele um jogo jeito, né? horrível. Daquele Estilo jeito. Mano Menezes, Aquele né? jeitinho. Ou é 1x1 ou 1x0. Mas foi um jogo ruim. Jogo ruim de assistir. E a gente teve também... O Cuiabá jogou melhor que o Grêmio nesse jogo aqui, não era Mais nem pra ter um- ganhado. Teve né? muitas chances de O Super fazer Grêmio o 2x1. foi O superior. Davidson. Agora sim, Fazendo veja o graça. jogo do O Cuiabá. Davidson é mais artista que atleta, né? Veja, na verdade, ele é mais humorista do que atleta. É verdade. Gosta de provocar a torcida. Não, e ele fez um lance lá que pra mim foi feio. Ele matou a bola no peito, aí ele levantou uma, levantou duas, deu um passe pro meio. Quase saiu o gol. O jogador do Grêmio tirou a bola, voltou pra ele e conseguiu dar um biquinho pro meio da área. O zagueiro chegou levantando o atacante do Cuiabá e jogando todo mundo pra fora. E ele saiu
Vamos! Numa dessa, pois é, Vamos! antes da bola sair, ele já tava. É. Já cagou pro lance já. Tava Como chamando- e tipo assim, não foi gol, porra. Mas é o Davidson, né, pô? E aí o Grêmio ganha e a gente tem o final da rodada na segunda-feira. O Vasco perde em São Januário pro Bahia. Mas Agora o Bahia tá se montando ainda, né? Fez Bahia muitas City, contratações. O Vasco, quando vai pra algum jogo com favoritismo, pode ter certeza que não vai dar certo. Isso é verdade. Ainda mais em São Januário. São Januário, né? E aí a gente tem o Campeonato Brasileiro com Botafogo. Tirem como print líder, e né? vendam na OLX. Vendo com o EFT que a gente tem Botafogo, Fortaleza, Palmeiras Internacional no G4. Peraí, só dá uma olhada nessa tabela aqui, bora ver quem vai brigar de fato aí, tá no início. Aqui só o Palmeiras. Dos quatro primeiros. Dos 4 primeiros só o Palmeiras, mas eu acho que... O Fluminense tá com 6, né? Não, colocando os 4 primeiros aqui, ó. É. Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Internacional. Que Palmeiras. talvez, na minha ótica, como diria o Edmundo, o Fortaleza, dentre esses 4, ainda vai ficar na frente do Botafogo e do Também Internacional. Sim. acho, também acho. E lá embaixo, os últimos 4. Quem aqui talvez fique? Tá vendo? Corinthians, Coringão na Cuiabá, zona do Curitiba rebaixamento. e América. Eu acho que Curitiba vai brigar forte pra não cair, tipo, beirando ali lanterna. Eu acho que Cuiabá e Curitiba caem. Grande chance. O América, se bobear, se ele ficar nessa brincadeira de estar perdendo jogo atrás de jogo, daqui a pouco fica uma complicação pra Difícil ele. sair. Só que eu vejo aí o América ganhando o jogo e Sim, dando mais reerguida. Assim como aí. o Corinthians. Acho que o Corinthians vai ficar naquele meio de tabela chato, né? Não vou torcer pra isso. Então. Mas Se tu fosse apontar 4 hoje, 4 times que pudessem ser rebaixados hoje pelo futebol que tá jogando. Cuiabá, Cuiabá, Curitiba. Curitiba. O Curitiba não tá na zona de Tá rebaixamento. na zona, né? tá, tá ali, tem um ponto. Vice-Lanterna, né? Eu acho que o Santos é um sério candidato. Viu? Santos e Goiás. Goiás. Eu acho que são Agora, os 4 que eu colocaria. também. E lá em cima, Palmeiras, Fluminense. Palmeiras, Fluminense. O Flamengo ainda vai chegar se aí. o Flamengo se Flamengo recuperar e Galo também, se Mineiro. recuperar. Não, o Flamengo nem precisa jogar muito bem pra ele estar entre os 4. Ele só precisa entrar Que na foi o linha. campeonato que ele fez ano É. passado, né? Exato. Ele vai subir. E o Atlético Mineiro, ano passado, foi aquilo no Brasileiro, né? Não sei agora. Bora ver, né? Fica mais fácil dizer aí Palmeiras, Fluminense e Flamengo. O A trio. quarta vaga ali. Eu diria que... Vai ser uma briga pra quem vai. Vai ser um entregando pro outro essa quarta vaga. Eu tô vendo isso aí. Então é isso, né? Termina, enfim, o vídeo de hoje. Terminamos, lembrando que a gente está em hein? todas Então as vai redes- ter editor trabalho. vai ter trabalho, mas estamos nas redes sociais linkadas aqui embaixo, em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer, e até o próximo vídeo. Falou, rapaziada. Valeu.